Existe uma dúvida cruel que atormenta alguns fãs da Terra-média. Será que Gimli realmente chegou às Terras Imortais? O próprio Tolkien deixou essa questão envolta em mistérios nos apêndices de O Retorno do Rei. Mas hoje, vou esclarecer definitivamente o que aconteceu com o nosso anão preferido. Você sabia que a amizade entre Gimli e Legolas não começou exatamente por vontade própria? Pelo menos não a princípio. Houve algo externo que aproximou esses dois personagens tão diferentes. E lembra daquela famosa desavença com Elmer, quando os dois quase partiram pra briga logo no primeiro encontro? Pois saiba que essa história só teve sua conclusão bem no fim da jornada. Nesse vídeo vamos explorar em detalhes toda a trajetória do anão mais carismático que a Terra-média já viu, e que pra muita gente, com razão, é simplesmente o melhor personagem da Sociedade do Anel. Muito bem, nesse vídeo não entrarei em detalhes profundos sobre alguns eventos, pois já abordei vários deles no vídeo sobre a história de Legolas. Se você ainda não assistiu, recomendo que veja antes ou depois desse para aproveitar melhor todos os detalhes da narrativa. No ano 2879 da Terceira Era, nasceu Gimli, filho de Glóin, o anão que se tornaria o mais famoso de toda a Terra-média. Na época do seu nascimento, os anãos estavam vivendo nas Montanhas Azuis, localizadas a oeste do condado. Para você ter uma ideia, vou contextualizar a história. No ano 1980, um Balrog atacou Moria, que pouco tempo depois foi tomada por orcs. Como desgraça pouca é bobagem, quando os anãos conseguiram se estabelecer em Erebor, no ano 2770 o dragão Smaug apareceu, destruiu tudo e expulsou os anãos de novo. Fala sério, é muito sofrimento para um povo só. Anos mais tarde, Thrain e seu filho, Thorin Escudo de Carvalho, lideraram os anãos até as Montanhas Azuis, vivendo ali em exílio. Após a morte de Thrain, Thorin assumiu o comando e foi nesse período que Gimli nasceu. Em 2941, Glóin, pai de Gimli, participou da companhia de Thorin em busca de reconquistar Erebor e derrotar Smaug. Gimli, com apenas 62 anos, foi impedido de participar da expedição por ser considerado jovem demais, embora ele já se sentisse pronto para qualquer coisa. A missão foi um sucesso. Smaug foi derrotado por Bard e saíram vitoriosos na Batalha dos Cinco Exércitos. Thorin infelizmente morreu, e quem assumiu o trono de Erebor foi seu primo, Dain Pé de Ferro. Os anãos finalmente recuperaram seu lar e puderam retornar à Montanha Solitária. Em algum momento nos anos seguintes, Gimli partiu para viver em Erebor com seu pai. Em 2989, Balin organizou uma expedição para reconquistar Moria, mas Gimli mais uma vez ficou de fora. Quase 3 décadas depois, quando Gimli estava com 138 anos, uma nova ameaça surgiu. Sauron enviou um mensageiro até Erebor, oferecendo ao rei Dain um acordo suspeito. Ele queria informações sobre Bilbo Bolseiro e um certo anel que havia sido roubado. Em troca, ofereceu 3 anéis de poder e prometeu devolver Moria aos anãos. Dain, desconfiado, não respondeu imediatamente e ganhou tempo, dizendo que precisava pensar. Temendo pela segurança de Bilbo e desconfiado, Dain enviou Glóin e Gimli até Valfenda, buscando conselhos de Elrond e avisando Bilbo do perigo que se aproximava. Eles também tinham receio que Brand, o rei de Vale, pudesse ceder à pressão de Sauron, já que os mensageiros também tinham ido até lá. Gimli e Glóin partiram de Erebor quase ao mesmo tempo que Legolas saiu da Floresta das Trevas. No caminho passaram pelas terras dos Beornins, descobrindo que Beorn havia morrido, mas seu filho Grimbeorn, o Velho, agora era o senhor dos Beornins. Eles tornaram a região segura, livrando as estradas de lobos e orcs. Chegando a Valfenda, Gimli e seu pai participaram do Conselho de Elrond por acaso, da mesma forma que Legolas. Durante o conselho, Glóin relatou as ameaças recebidas em Erebor. No final, Elrond escolheu Gimli como representante dos anãos na Sociedade do Anel, decisão que mudaria para sempre a história daquele bravo guerreiro. No dia 25 de dezembro de 3018, a Sociedade do Anel partiu numa missão quase impossível. Era uma jornada desesperada, cheia de perigos, alimentada apenas por uma pequena fagulha de esperança. Gimli era o único do grupo a usar roupas pesadas. Ele vestiu uma resistente camisa de aço e carregava na cintura um poderoso machado de lâmina larga. Afinal, os anãos são tão resistentes que suportam com facilidade o peso que cansaria qualquer outro guerreiro. Para evitar o perigo, a comitiva decidiu seguir discretamente pelo lado oeste das Montanhas Nevoentas. Quando chegaram em Azevin, Gimli demonstrou um grande conhecimento da região, afirmando com orgulho que nem precisava de mapas. Ele conhecia cada nome antigo e atual daqueles lugares, pois muitos tinham sido habitados por seu povo no passado.
Após o fracasso ao tentar atravessar a montanha pelo Passo do Chifre Vermelho, em Caradhras, Gandalf sugeriu atravessar as Minas de Moria. Gimli imediatamente adorou a ideia e respondeu com firmeza: "Trilharei o caminho contigo, Gandalf. Irei contemplar os salões de Durin, não importa o que nos separe ali. Eu irei." Além da curiosidade sobre as minas, Gimli ansiava saber o que tinha acontecido com Balin e seus companheiros, já que fazia anos que não tinham notícias da expedição que partiu para recuperar Moria. Frodo, porém, pediu que esperassem o amanhecer para decidir. Na madrugada do dia 13 de janeiro, enquanto desciam a montanha, foram atacados por uma feroz matilha de wargs. Gimli fez seu machado cantar, e muitos lobos tombaram sob sua lâmina implacável. Após vencerem essa batalha, seguiram rumo às Minas de Moria. Nesse trecho da jornada, a tensão entre Gimli e Legolas começou a crescer. O orgulho dos anãos e a arrogância élfica criavam faíscas entre eles, tornando improvável qualquer amizade. A rivalidade era tamanha que Gandalf precisou intervir para acalmar os ânimos e impedir uma briga. Já na noite do dia 13, a sociedade entrou em Moria, escapando por pouco do monstro vigia na água. Lá dentro, Gimli junto com Gandalf assumiu a dianteira, conduzindo os outros pela escuridão absoluta das minas. Nem mesmo os olhos aguçados de Legolas conseguiam enxergar alguma coisa, mas Gimli caminhava com a confiança típica dos anãos nas profundezas da terra. No dia 15, na Câmara de Mazarbul, Gimli finalmente descobriu o trágico destino de Balin e seus companheiros. Balin tinha se tornado o Senhor de Moria em 2989, mas foi morto por um orc apenas 5 anos depois, e toda a colônia acabou destruída. Profundamente abalado, Gimli pegou o livro de Mazarbul que continha o relato dos últimos momentos dos anãos, para levar até o rei Dain, em Erebor. Enquanto ainda tentavam compreender essa tragédia, orcs atacaram violentamente a sociedade. Gimli lutou com coragem, decidido a proteger o túmulo de seu primo a qualquer custo. Tamanha era sua determinação que Legolas precisou arrastá-lo dali para salvar sua vida, pois Gimli se recusava a abandonar o local. Mas então surgiu algo pior. O temível Balrog de Moria apareceu diante deles. Pela primeira vez, o destemido Gimli demonstrou desespero. Ao reconhecer a criatura, arregalou os olhos, fitou a criatura e exclamou: "A ruína de Durin." Seu machado escorregou-lhe das mãos e, tomado pelo terror, cobriu o rosto com as mãos. Naquele instante, todas as terríveis histórias do Balrog que arruinaram o reino dos anãos passaram diante dos olhos de Gimli. Com grande coragem, Gandalf assumiu a retaguarda e ordenou que Gimli liderasse a fuga até a saída. Após a queda de Gandalf na luta contra o Balrog, Aragorn precisou tomar a frente e a sociedade conseguiu, enfim, escapar das sombras de Moria. Sem Gandalf, a esperança foi perdida, mas a sociedade precisava seguir em frente. Ao descerem pela Estrada dos Portões, chegaram ao Keled Zaran, o Espelhágua, um lago oval e profundo cujas águas eram escuras como o céu noturno. Gimli disse aos outros que precisava se desviar um pouco do caminho para contemplar aquele vale que representava toda a história de seu povo. Frodo e Sam o acompanharam. Ao se aproximarem da Pedra de Durin, Gimli ergueu os olhos e disse com reverência: "Este pilar marca o exato local onde Durin contemplou pela primeira vez o Espelhágua." Conta-se que Durin, o ancestral dos reis dos Barbas Longas, despertou no Monte Gundabad ainda nos dias antigos e viajou ao sul até aquele lago. Lá, ao olhar para as águas escuras, viu refletida uma coroa de estrelas sobre sua cabeça, algo impossível, pois era em pleno dia. Interpretando aquilo como um sinal divino, Durin fundou Khazad-dûm, o mais majestoso e próspero dos reinos dos anãos. Ao repetirem o gesto ancestral, Gimli, Frodo e Sam também viram as estrelas brilhando claramente nas águas do lago. Embora o sol ainda estivesse alto no céu, aquilo foi tão belo e maravilhoso que Sam ficou sem palavras por um tempo, imerso em seus próprios pensamentos. A sociedade então seguiu viagem rumo a Lórien. Lá, Gimli enfrentou uma de suas maiores afrontas, ao ser informado que apenas ele precisaria ter seus olhos vendados até chegarem em Caras Galadon. O orgulho do anão falou mais alto, e ele respondeu firmemente que iria livre, ou voltaria imediatamente para casa. Mas Haldir afirmou que ele não podia nem prosseguir, nem voltar sem vendas, caso contrário, seria morto. Indignado com aquela ameaça, Gimli sacou seu machado, fazendo os elfos apontarem imediatamente suas flechas contra ele. Diferente do que aconteceria em breve, Legolas não saiu em defesa do anão e, com irritação, disse: "Uma praga sobre os anãos e sua obstinação." Para evitar um desastre, Aragorn propôs que todos fossem vendados, e assim Gimli concordou relutantemente. No dia 17 de janeiro de 3019, eles chegaram finalmente a Caras Galadon.
Celeborn, que carregava antigas mágoas contra os anãos, não gostou de receber Gimli. Após ouvir sobre a queda de Gandalf em Moria, chegou até mesmo a se arrepender por tê-lo recebido, mas Galadriel, com sabedoria, interveio com palavras suaves e profundas. Nenhum dos feitos de Gandalf foi em vão. Os que o seguiam não lhe conheciam a mente e não podem relatar seu pleno propósito. Mas, não importa, ó guia, os seguidores são inocentes. Não te arrependas de tuas boas-vindas ao anão. Se nosso povo tivesse sido exilado de Lothlórien por muito tempo e muito longe, quem dentre os Galadrim, mesmo Celeborn o sábio, passaria por perto e não desejaria contemplar seu antigo lar, por muito que tivesse se tornado morada de dragões? Então, olhando diretamente nos olhos de Gimli com um sorriso cheio de ternura, falou: escura é a água de Keledziaran, e frias são as nascentes de Kibil Nala, e belos foram os salões de muitas colunas de Khazad-dûm nos dias antigos, antes da queda de reis poderosos sob a pedra. Gimli ergueu seus olhos, e ao encontrar o olhar caloroso e cheio de compreensão de Galadriel, sentiu-se profundamente admirado e tocado. Então ele sorriu de volta, fez uma reverência e respondeu com grande emoção: porém ainda mais bela é a terra vivente de Lórien, e a senhora Galadriel está acima de todas as joias que jazem sob a terra. Foi exatamente nesse instante que Gimli começou a mudar sua visão sobre os elfos. Nada mais lhe parecia tão belo ou precioso quanto a bondade e a beleza de Galadriel. Celeborn então se desculpou por suas palavras duras, prometendo fazer tudo o que estivesse em seu poder pela sociedade. Como eu disse no meu vídeo da história de Legolas, foi o tempo que passaram em Lórien que o anão e o elfo se tornaram amigos, o que solidificou ainda mais no decorrer dos eventos, culminando na maior e mais forte amizade entre um elfo e um anão. Percebo que isso se deu pela forma que Gimli passou a enxergar os elfos por causa do amor e da beleza que viu em Galadriel. Após descansarem por um mês em Caras Galadon, finalmente chegou o momento da sociedade partir. Na despedida, Galadriel presenteou cada um dos companheiros, e quando chegou a vez de Gimli, perguntou com curiosidade o que um anão desejaria receber dos elfos. O anão respondeu humildemente: nenhum, senhora. A mim basta ter visto a senhora dos Galadrim e ter ouvido suas gentis palavras. Comovida pela resposta, Galadriel falou em voz alta, para que todos ouvissem: escutem vocês todos, elfos. Não deixem ninguém dizer que os anãos são ávidos e indelicados. Mesmo assim, com certeza Gimli, filho de Glóin, você deseja algo que eu possa ofertar. Revele seu desejo, eu lhe peço. Você não deve ser o único convidado a ficar sem um presente. Gimli hesitou, mas então revelou seu desejo com profunda humildade. Nada, a não ser que seja permitido pedir, não, desejar um único fio de seu cabelo, que ultrapassa o ouro da terra como as estrelas ultrapassam as gemas da mina. Não peço tal presente, mas a senhora me ordenou que revelasse meu desejo. Os elfos ficaram espantados e cochicharam entre si, e até Celeborn demonstrou surpresa. Galadriel, sorrindo, disse a Gimli que, embora os anãos fossem conhecidos pelo talento com as mãos e não com as palavras, ele claramente era uma exceção. E curiosa, perguntou o que ele faria com tal presente. Gimli respondeu com firmeza e sinceridade: guardá-lo-ia como uma relíquia, senhora, em memória das palavras que me disse em nosso primeiro encontro. E se eu algum dia retornar às forjas de minha terra, será colocado num cristal indestrutível, para ser herança de minha casa e um testemunho de boa vontade entre a montanha e a floresta até o fim dos dias. Tocado pelo respeito e pela sinceridade do anão, Galadriel deu a ele não um, mas 3 fios de seu cabelo. E esse presente, muito além da imaginação de Gimli, guardava um significado que remonta a tempos antigos, lá nas distantes eras em Valinor, quando o maior artesão entre os elfos, Fëanor, tio de Galadriel, maravilhado pela beleza dos cabelos dourados da elfa, implorou 3 vezes por um cacho, e em todas as vezes ela recusou dar um único fio, pois via no elfo uma escuridão que temia e odiava. Foi então que, inspirado na beleza inatingível dos cabelos de Galadriel, Fëanor capturou as luzes das 2 árvores de Valinor e criou as 3 Silmarils. Galadriel sempre teve a habilidade de penetrar na mente e enxergar o coração daqueles que estavam diante dela, julgando-os com compaixão, compreensão e bondade. Foi exatamente isso que ela viu em Gimli: pureza, honra, honestidade. A entrega dos fios ao anão representou o contraste visto em Fëanor. Antes que Gimli partisse, ela ainda disse palavras de grande significado: se a esperança não fracassar, então digo a ti, Gimli, filho de Glóin, que tuas mãos transbordarão de ouro, e mesmo assim o ouro não terá domínio sobre ti.
Essas palavras tinham enorme importância, pois ao longo das eras, os anãos frequentemente foram dominados pela cobiça ao ouro, que causou muitas tragédias a seu povo. Mas Galadriel viu claramente que Gimli estava destinado a um caminho diferente, onde a honra, a amizade, brilhariam muito mais do que qualquer ouro ou joia preciosa. No dia 16 de fevereiro, a sociedade deixou Lórien, e Gimli navegou ao lado de Legolas, pois agora uma forte amizade tinha sido construída entre eles. Quando o anão viu aquela terra ficando para trás, lágrimas correram em seu rosto sem vergonha alguma. Era como se ele tivesse deixado para trás uma parte de seu coração. Galadriel. Com a mão no peito, onde guardava cuidadosamente os fios do cabelo dela, Gimli disse ao amigo que a alegria podia ferir mais profundamente que qualquer escuridão de Sauron, pois ali, naquele instante, a despedida abriu a maior ferida que ele já sentira. Perceba que a amizade entre Gimli e Legolas surgiu em grande parte graças a Galadriel. Metaforicamente falando, ela foi como uma ponte que conectou dois lados separados por um rio de desconfiança e rivalidade antiga. O respeito que Gimli passou a sentir pelos elfos veio da doçura e gentileza da Senhora dos Galadrim, enquanto Legolas admirou profundamente o coração honrado do anão, e a rixa que existia entre os dois foi simplesmente extinta. Assim, aos poucos, ambos perceberam que tinham muito mais semelhança do que diferenças. Após a Sociedade do Anel ser desfeita em Amon-Hen, Gimli acompanhou Aragorn e Legolas na caça desesperada aos orques que haviam sequestrado Merry e Pippin. Correram 217 km em apenas 3 dias, até que encontraram Elmer e seus cavaleiros, que voltavam a Edoras após terem destruído uma tropa de orcs. Quando Aragorn contou que vinham de Lórien e estavam sob a proteção de Galadriel, Elmer respondeu ofensivamente e a chamou pejorativamente de feiticeira. Nesse instante, Gimli ficou absolutamente indignado, firmou sua base de luta, segurou firme seu machado, se preparou para o combate e respondeu duramente ao cavaleiro: "Você fala mal do que é belo além do alcance de seu pensamento, e sua única desculpa pode ser a falta de inteligência." Os olhos de Elmer brilharam de raiva por ter sido chamado de burro. Os cavaleiros ao redor murmuraram enfurecidos e se aproximaram com suas lanças. Elmer provocou Gimli dizendo: "Eu poderia cortar-lhe a cabeça, a barba e o resto, mestre anão, se você se erguesse um pouco mais acima do chão." Agora, diferente do que acontecera anteriormente em Lórien, Legolas imediatamente apontou uma flecha diretamente na cara de Elmer e disse com uma frieza assustadora: "Ele não está sozinho. Você morreria antes que desferisse o golpe." Aragorn rapidamente se interpôs para evitar uma tragédia, esclarecendo que eram aliados de Rohan. Ao compreender melhor a situação, Elmer cedeu 2 cavalos aos 3 amigos e partiu. Mas antes disso, Gimli o ameaçou e deixou claro que a ofensa contra Galadriel não estava resolvida. Elmer respondeu, num tom já menos hostil: "Vamos ver. Tantas coisas estranhas têm acontecido que aprender a elogiar uma bela senhora sob os golpes adoráveis do machado de um anão não parecerá um grande prodígio." No dia 1º de março, ao entrarem na floresta Fangorn, os 3 amigos encontraram o velho que acreditaram ser Saruman. Corajoso ao extremo, Gimli não pensou 2 vezes antes de atacar o poderoso mago, enquanto Aragorn e Legolas ficaram imóveis atordoados. Porém, o mago facilmente desviou o golpe e fez o machado do anão cair no chão. Foi então que Legolas reconheceu Gandalf. O mago entregou mensagens pessoais de Galadriel para Aragorn e Legolas, mas por um momento parecia ter esquecido do anão. Gimli ficou profundamente triste e baixou a cabeça desapontado. Vendo isso, Gandalf imediatamente se dirigiu a ele. "Para Gimli, filho de Glóin, envia os cumprimentos de sua senhora. Por onde fores, portador da mecha, meu pensamento te acompanhará. Mas tenha o cuidado de golpear com teu machado a árvore certa." Ao ouvir isso, Gimli explodiu de felicidade como um jovem anão que acaba de ganhar sua primeira picareta. Gritou de animação, se agitou, cantou em sua língua e brandiu seu machado. Depois desse encontro, eles seguiram viagem até Edoras. Lá, quando o Língua de Cobra ousou falar mal de Galadriel, Gimli imediatamente sentiu seu sangue ferver. O anão deu um passo à frente, pronto para arrancar a língua daquele servo de Saruman. Mas Gandalf rapidamente o segurou pelos ombros e o acalmou, evitando um desastre maior. Após o rei Felden ser curado, o grupo partiu para enfrentar as forças de Isengard, mas logo precisaram desviar seu caminho para o abismo de Helm. Na épica Batalha do Forte da Trombeta, Gimli não hesitou em mostrar sua bravura. Logo no início do combate,
Ele salvou Elmer do lado de fora dos portões, mesmo sendo o cavaleiro que pouco antes havia insultado Galadriel, um gesto de honra que não passou despercebido. Durante essa batalha nasceu uma das competições mais divertidas da Terra-média. Gimli e Legolas decidiram disputar quem mataria mais orcs. Em certo ponto, quando os orcs explodiram o aqueduto da muralha, Gimli mostrou uma coragem absurda. Foi o primeiro a pular da muralha, enfrentando sozinho uma horda de inimigos que avançava. A partir daí ele se separou dos amigos e lutou ao lado de Elmer e Gimli, recuando para as cavernas cintilantes. Foi justamente nesse lugar que Gimli viveu um momento quase mágico. As cavernas eram um espetáculo aos olhos do anão. Era como se ele finalmente tivesse encontrado seu verdadeiro lar. Um lugar que parecia ter sido esculpido para ele, onde cada rocha parecia reconhecê-lo como seu senhor. Ali era seu habitat, o lugar em que os anãos tinham mais afinidade. A escuridão não era sua inimiga, mas sua aliada. O chão sob seus pés e os tetos favoreciam sua força e resistência. Com seu machado abriu caminho entre os orcs como um escultor moldando a rocha, implacável e incansável, até que a batalha chegasse ao fim. Ao fim da batalha, Gimli emergiu das cavernas com um largo sorriso no rosto, um curativo enrolado na cabeça e o machado todo danificado devido a tantas cabeças de orcs que ele separou de seus corpos. Seu desempenho foi simplesmente lendário, e venceu a disputa contra Legolas por um único orc. Gimli havia matado 42 enquanto o elfo, 41. Entre todos os guerreiros daquele dia, ninguém se divertiu tanto quanto Gimli. Não conhecia medo, gargalhava em meio à batalha e lutava como se estivesse vivendo o melhor dia de sua vida. Até mesmo Aragorn, impressionado, comentou: "Nunca vi um machado trabalhar tanto." Após a vitória, a comitiva seguiu para Isengard. No caminho, Gimli e Legolas firmaram uma promessa: se sobrevivessem à guerra, visitariam juntos a Floresta Fangorn e as Cavernas Cintilantes. Já em Isengard, enquanto ouviam as palavras encantadoras e manipuladoras de Saruman, foi Gimli quem percebeu primeiro a ameaça oculta atrás daquela voz suave e encantadora. Assim que o anão interrompeu Saruman, o encanto foi brevemente quebrado, revelando um lampejo de raiva no olhar do mago. Um vislumbre rápido da verdadeira face daquele que fingia oferecer ajuda, enquanto planejava a ruína. Ao fim das negociações frustradas com Saruman, Gimli e seu amigo Legolas partiram ao lado de Aragorn e dos Dúnedain do Norte, para um lugar muito mais sinistro e assustador: as Sendas dos Mortos. Diante da temível e sinistra Porta Negra, Gimli sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele odiava admitir, mas o medo dominou, deixando-o furioso consigo mesmo. Então Legolas entrou, e isso mexeu com seu orgulho de anão. Jamais permitiria que as histórias registrassem que um anão teve medo de entrar em uma caverna onde um elfo entrou sem receio. Respirando fundo, reuniu toda a coragem de que dispunha e avançou decidido pelas Sendas dos Mortos. Mas lá dentro, a escuridão era esmagadora. Cada passo era um tormento maior que o outro. Gimli avançava lentamente enquanto um peso invisível o oprimia. Sussurros fantasmagóricos ecoavam ao redor, perturbando sua mente. O anão sentiu como se o tempo tivesse parado, como se estivesse andando eternamente preso em um pesadelo sem fim. Foi nesse momento que Gimli viu. E essa foi sua reação. Posteriormente, aquela lembrança se tornou um martírio. No dia 8 de março, após Aragorn convocar o exército dos mortos, eles partiram para o sul, juntando aliados pelo caminho. 5 dias depois, derrotaram os corsários de Umbar em Pelargir, tomaram seus navios e navegaram pelo Anduin em direção a Minas Tirith. Ao chegarem ao porto de Harlond no dia 15 de março, entraram diretamente na brutal batalha nos campos de Pelennor. Ali, Gimli lutou como se tivesse a força de muitos anãos. Com golpes firmes e certeiros de seu machado, deixou sua marca e se tornou uma lenda que seria lembrada por gerações nas canções dos povos livres. Após a gloriosa vitória na Cidade Branca, Gimli caminhava pelas ruas devastadas ao lado de Legolas e juntos planejaram trazer seus povos para ajudar na restauração da cidade, tornando-a novamente digna de orgulho para Gondor e digna do rei que estava prestes a ser coroado. Foi naquele instante que Legolas comentou sobre as gaivotas que ouvira em Pelargir, reacendendo nele a vontade irresistível de navegar as terras imortais. Ao ouvir isso, o coração de Gimli se apertou em tristeza. Com a voz embargada, ele suplicou ao amigo: "Não fale isso. Se todo o belo povo for para os portos, o mundo será mais monótono para aqueles fadados a ficar."
A dor de Gimli naquele momento revelava uma amizade profunda, tão grande que a ideia de perder Legolas era quase insuportável. Também não queria que a Terra-média ficasse sem os elfos. Contudo, sabia que essa despedida aconteceria, o que o deixou ainda mais melancólico. Mais tarde, após Aragorn preparar o ataque ao Portão Negro, Gimli marchou ao lado de seus amigos em direção à última grande batalha. No dia 25 de março aconteceu a épica Batalha do Morannon. Com a queda de Sauron e a destruição do Um Anel, Gimli encontrou Pippin sob uma pilha de cadáveres, e só reconheceu o Hobbit por causa de seu pequeno pé peludo, que aparecia em meio aos corpos. Uma visão que lhe causou tanto alívio, quanto uma profunda admiração pela bravura daquele pequeno amigo, que havia derrotado sozinho um capitão troll do exército inimigo. Após a batalha no campo de Cormalen, Gimli participou emocionado da celebração em homenagem a Frodo, Sam, Merry e Pippin, os pequenos hobbits que salvaram a Terra-média. Em Minas Tirith, finalmente chegou o momento mais esperado, a coroação de Aragorn. E ali, para a alegria incontrolável de Gimli, chegaram convidados especiais, incluindo Elrond, Arwen, Celeborn e aquela que pro anão representava a mais pura beleza e gentileza desse mundo, Galadriel. Foi em Gondor que Elmer, vendo pela primeira vez as elfas, ficou maravilhado. O rei de Rohan imediatamente mandou chamar Gimli e disse: "Gimli, filho de Glóin, seu machado está pronto?" Gimli respondeu prontamente: "Não, senhor, mas posso providenciar isso rapidamente, se for necessário." Como vimos no começo da história, os dois tinham uma pendência a resolver. Quando se encontraram pela primeira vez, Elmer havia feito comentários infelizes sobre Galadriel, despertando no anão uma raiva digna de ouvir anãos em vez de anões. Na época, Gimli prometeu ensiná-lo a admirar a beleza da elfa de um jeito bem prático, na machadada. Mais tarde em Rohan, Gimli disse a Elmer que se ele visse Galadriel e não a considerasse a mais bela de toda a Terra-média, então jamais poderiam ser amigos. Elmer falou: "Entre nós ainda há certas palavras precipitadas a respeito da Senhora da Floresta Dourada, e agora eu a vi com meus próprios olhos." Gimli perguntou, curioso e ansioso pela resposta: "E o que me diz, então?" Decidido, Elmer respondeu: "Infelizmente, não vou dizer que ela é a senhora mais bela que existe." "Então preciso ir buscar meu machado", respondeu Gimli. Contudo, para aplacar a raiva do anão, Elmer logo diz que isso só aconteceu porque ao lado de Galadriel estava sua neta, a rainha Arwen Estrela Vespertina, e que para ele, ela era a mais bela. E completou: "De minha parte, estou pronto a lutar com qualquer um que queira me desmentir. Devo mandar buscar minha espada?" Gimli fez uma grande reverência e falou: "Não, de minha parte está desculpado, senhor. Você escolheu a tarde, mas meu amor destina-se a amanhã." E assim, a pendência entre eles foi resolvida, deixando intacta uma amizade que duraria até o fim de suas vidas. Após a coroação de Aragorn, Gimli acompanhou o grupo que partiu de Gondor rumo a Edoras para o funeral do rei Felden. De lá seguiram ao Forte da Trombeta, onde Legolas cumpriu a promessa que fez a Gimli, visitando as maravilhosas cavernas cintilantes. Em seguida, após a despedida em Isengard, Gimli retribuiu a visita ao elfo, indo com ele até a misteriosa Floresta Fangorn. Por fim, chegou a hora de Gimli retornar ao lar na Montanha Solitária. Ao chegar em Erebor, encontrou seu reino profundamente abalado pela terrível Guerra do Norte, travada pelos Homens de Vale e pelos Anãos contra o exército dos Lestenses, a mando de Sauron. Apesar da vitória, a batalha custou a vida de Dain Pé de Ferro. Felizmente, Glóin, pai de Gimli, sobreviveu e ainda viveu mais 17 anos, até falecer no ano 15 da Quarta Era. Gimli então decidiu partir rumo ao sul, levando consigo parte do povo anão de Erebor para morar nas Cavernas Cintilantes, também chamada de Aglarond. Legolas também levou parte dos elfos para Ithilien, tornando aquela região a mais bela da Terra-média. Juntos, os dois amigos também contribuíram diretamente para reconstruir Minas Tirith, restaurando o brilho perdido da Cidade Branca, deixando-a ainda mais magnífica e imponente do que jamais fora antes. Gimli, filho de Glóin, se tornou verdadeiramente célebre. Foi chamado de Amigo dos Elfos, um título extraordinariamente raro concedido apenas aos maiores heróis que contribuíram para o bem-estar do povo élfico. Pela primeira vez na história de Arda, um anão recebeu essa honra, tudo graças ao profundo amor fraterno que nasceu entre ele e Legolas e por sua reverência incondicional pela senhora Galadriel. Gimli governou Aglarond por aproximadamente um século. A beleza daquelas cavernas era tamanha que poderia ofuscar qualquer tesouro do mundo. O lugar transbordava em cristais reluzentes e minérios preciosos,
E como Galadriel havia previsto tempos antes, as mãos de Gimli encheram-se de ouro. Mas Gimli era diferente. O ouro jamais o corrompeu nem dominou seu coração. Muito pelo contrário, ele permaneceu humilde e generoso, valorizando mais as amizades verdadeiras e a felicidade que delas provém, do que qualquer riqueza material. Isso me faz lembrar das últimas palavras de Foren Escudo de Carvalho para Bilbo Bolseiro, que em seu leito de morte disse: "Se mais de nós dessem valor à comida, à alegria e às canções acima do ouro entesourado, este seria um mundo mais feliz. Mas triste ou feliz, devo deixá-lo agora. Adeus." Gimli alcançou essa felicidade que realmente importa, diferente de muitos reis do passado que tiveram finais trágicos consumidos pela ganância. Para Gimli, o verdadeiro tesouro, aquele de valor inestimável, sempre foram os 3 preciosos fios do cabelo de Galadriel. Com a morte de Aragorn, Legolas decidiu seguir o chamado irresistível de seu coração. Construiu um navio e partiu rumo às Terras Imortais. Porém, algumas dúvidas permanecem sobre Gimli ter ou não embarcado com ele, já que os apêndices de O Retorno do Rei não deixam isso totalmente claro, causando certa confusão entre algumas pessoas. Veja o que está escrito. Se isto for verdade, então é realmente estranho que um anão estivesse disposto a deixar a Terra-média por qualquer amor, e que os Eldar o recebessem, ou que os senhores do Oeste permitissem tal coisa. Mas conta-se que Gimli partiu também movido pelo desejo de rever a beleza de Galadriel. Pode ser que ela, sendo poderosa entre os Eldar, tenha conseguido tal graça para ele. Não se pode dizer mais nada sobre esse assunto. Mas se alguém ainda tem dúvidas, Tolkien resolve a questão em sua carta 154, confirmando claramente que houve, sim, uma única e singular exceção. Gimli foi aceito nas Terras Imortais por seu papel extraordinário nos assuntos dos Elfos, pela amizade incomparável com Legolas e por sua profunda devoção por Galadriel. E foi assim que Gimli, aos 262 anos de idade, navegou para o oeste ao lado de Legolas. Lá, finalmente reencontrou velhos amigos, os queridos hobbits, o sábio Gandalf e, acima de tudo, pôde contemplar novamente a beleza incomparável de Galadriel. Embora não se saiba com exatidão quantos anos Gimli viveu nas Terras Imortais, certamente foi uma longa vida, talvez ainda mais de uma centena de anos. E nesse lugar, que de tão belo as palavras se tornam insuficientes, imagino Gimli vivendo dias de plena felicidade ao lado daqueles que tanto amava. Gosto de pensar que lá ele finalmente encontrou e conversou pessoalmente com Aule, o Valar criador dos anãos, aquele que os amou mais intensamente que qualquer outro. Imagino Gimli ouvindo do próprio Aule segredos profundos sobre a arte da forja e conhecendo histórias antigas de seu povo, fazendo de cada dia um verdadeiro tesouro. Sim, apesar de todas as dores e batalhas sofridas durante a Guerra do Anel, Gimli, filho de Glóin, teve um destino digno das mais belas canções. Ele encontrou a felicidade plena, vivendo para sempre na memória dos povos da Terra-média e desfrutando de uma paz tão profunda quanto as raízes das montanhas que sempre amou. E esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por sua audiência e até o nosso próximo encontro aqui no Nerd Sideral.